Sejam bem-vindas ao podcast Asas e Raízes. Meu nome é Michele Kawata, eu sou a guardiã desse espaço de escuta, de presença e de partilhas de histórias de despertar. Histórias de despertar aqui eu falo histórias de transformação, aquelas jornadas que a gente faz da gente, mas também muitas vezes fora. Eu, imigrante, né, aqui, vim para os Estados Unidos há quase 11 anos, e eu tive, né, o prazer de conhecer muitas outras imigrantes, né, de outros países e também brasileiras. E essa pessoa que está comigo hoje, ela foi muito importante nesses meus últimos anos. Foi uma pessoa com quem eu me conectei pelo propósito também dela, que conversa com o meu, né, de levar mais acolhimento para as mulheres, mais autoconhecimento, mais eu vejo, assim, um jeito de a gente viver melhor, né. E a Alana, ela estava aqui nos Estados Unidos e ela abria círculos de mulheres e também fazia cerimônias de cacau, então ela também uma guardiã da medicina do cacau, maravilhoso. A gente podia ter, né, colocado um cacau hoje, né, Alana? Verdade. E aí, foi assim que a gente se conheceu e a gente foi, né, aprofundando aí a nossa relação, a nossa amizade, e essas trocas né, cada vez mais ficaram mais ricas, mais com significado, e e é isso. E eu reconheço nela, assim, sabe, a jornada dela também maravilhosa, tão inspiradora, e hoje ela não está mais aqui nos Estados Unidos, então eu vou deixar ela falar como que foi, né, essa saída, né, do Brasil, e que você compartilhar, querida, a sua história de transformação. Gratidão por você estar aqui nesse espaço, por você ter dito sim, e é uma honra, né, a gente continuar ainda essa conexão, e agora, né, espalhar isso para o mundo. Gratidão, Helena. Ai, querida, gratidão pelas palavras. Eu quero começar agradecendo esse espaço, você por ser quem você é, e a nossa amizade, que também foi muito importante no tempo que eu fiquei na Califórnia. É muito bom quando a gente encontra um outro coração que vibra na mesma frequência que o nosso, né, e eu sinto que da nossa família e de nós era essa mesma frequência, então já começamos com o passo certo, assim, para aprofundar nessa relação. É E ver é um grande presente, eu acho, ter a oportunidade de falar sobre a própria história, porque faz com que a gente possa entender algumas passagens que quando você está vivendo elas são meio turvas, porque você tá ali junto com um monte de outras coisas. Então ter a uhum. oportunidade de rever e ter que explicar isso para uma outra pessoa faz com que a gente precise explicar pra gente também. Então é realmente uma grande oportunidade. Então esse grande tema, né, sobre grandes transições que fazem com que a gente desperte um lado novo nosso. E eu consigo pensar em vários momentos da minha vida que isso aconteceram, que eu chamo de grandes divisores de água, então tem a Alana do antes e a Alana do depois. E, Sim, recentemente, a ida pra Califórnia, que aconteceu com a minha família, e a gente foi em 2023. 2023, faz É, eu 3 eu tô aqui, né, nas datas, mas é isso, 2023, a gente já tinha e decidido que a gente ia, então a gente ficou organizando tudo para metade do ano ir, e fazer esse grande tira o plug de um país, põe um plug em outro e aprende tudo sobre ele. E foi um aprendizado em muitos aspectos, assim. O meu marido, ele já tinha vivido lá há muitos anos, então ele sabia como navegar, como entender a vida lá, como era o sistema. Isso me ajudou bastante a não ter que descobrir todos esses campos sozinha. Mas eu sinto que toda vez que você vai, existe uma inocência
sobre o que você vai viver. Porque existe aquilo que você quer viver e existe aquilo que você realmente vive. Então, esse gap que existe entre essas 2 realidades, eu acho que foi a parte mais desafiadora e, ao mesmo tempo, a parte de maior crescimento para mim, de vivenciar na pele. Porque antes de mudar de país, eu já tinha viajado para muitos países, já tinha tido muitas experiências com outras culturas, e eu senti uma grande vontade de ter uma uma vivência mais profunda dentro de uma outra cultura, realmente vivendo e não só viajando. E essa foi a grande oportunidade de estar lá fazendo isso e aprender sobre como navegar nesse outro sistema, nessa outra cultura, nesse outro background onde o que você fala não necessariamente é o que a outra pessoa está entendendo. E aprender, então, como você se posiciona nessas diferenças, sem negar a sua bagagem, quem você é, qual é a sua cultura, de onde você vem, né, quais são os seus valores. E pela primeira vez experienciar de estar nessa nova pele, nessa nova máscara que é ser imigrante, estando num outro país. E foi desafiador em muitos aspectos quando eu cheguei, porque eu já falava inglês, mas como eu não tinha muita prática, né, estando no Brasil, cheguei com meu inglês totalmente enferrujado e sentindo que o meu vocabulário tinha várias falhas, assim, de coisas que eu nunca tinha precisado aprender. Então, por exemplo, navegar no sistema de saúde, navegar na escola da Maia, e aí me trouxe um reconhecimento de que talvez eu não fosse tão inteligente assim, talvez eu não tivesse tudo aquilo que eu achava que eu tinha, e foi mudando a percepção que eu via sobre mim mesma em vários momentos de pensar: "Eu não tenho o que eu preciso aqui nesse momento", e me ver nesse olhar mais dolorido, sabe? E ao longo da história, estando nos Estados Unidos, rever isso, tipo, será que é isso mesmo? Mas volta e meia voltando para esse olhar que trazia um sofrimento, que trazia um lugar de dor, de tipo, o que eu tô buscando, eu não tô encontrando, quem eu sou não encaixa no que aonde eu estou, e aí essa transmutação de você adapta até um certo ponto, mas o quanto você realmente quer se adaptar, o quanto você quer deixar de ser quem você é para poder sentir que você pertence. Então olha aí quantas nuances vão acontecendo, que são coisas que ninguém te fala. Se você não vivenciar isso na pele, é impossível você, estando na sua cultura, entender que tantas camadas vão ser abertas, que tantas possibilidades de olhar dentro de você mesmo vão se abrir. E é só estando lá e vivenciando esses desafios que vão acontecendo os crescimentos também em relação a isso, porque eu acredito que os nossos desafios, as partes difíceis da nossa vida, são os maiores saltos que a gente dá. Quando a gente está vivendo, é realmente difícil e você não consegue ter a percepção de que aquilo é um salto, mas depois que passa e você olha para trás, você pensa: "Uau, ainda bem que eu vivi isso". Por mais duro e cheio de lágrimas que foi esse momento, depois essa transição, ela abre muitas coisas e você começa a olhar não só para você, mas para o mundo com com uma outra visão. Então depois de ter essa experiência, eu nunca mais olhei um imigrante sem estar correlacionado com essas emoções que eu mesma passei, e podendo olhar com muito mais compaixão, tentando entender quem que é essa pessoa. Ela não é um número, ela não é um país, ela é uma história, ela é um indivíduo com uma carga única, e poder tirar muito desses preconceitos também em relação aos imigrantes que vieram aqui pegar os nossos trabalhos, e em qualquer país isso existe, e nos Estados Unidos isso é bem forte. E por mais que o preconceito ele não fosse velado, tipo, ele não fosse explícito pra mim como brasileira, eu consegui enxergar estruturalmente, socialmente, isso acontecendo quando eu estava na escola, quando eu abria a boca e o meu inglês ele vinha com um sotaque, quando, né, em várias pequenas situações, assim, que você sente que existe quase que uma casta social pré-determinada entre você vir de fora e estar se adaptando e quem já está lá, quem é de lá e consegue navegar com várias coisas com certas facilidades, assim. Então, eu não substituiria essa experiência
por não ter feito isso, para não ter passado esse desafio. Eu com certeza faria de novo, experienciaria de novo e viveria tudo isso para poder sentir que a Alana vai passar por essas transições, vai aprender sobre isso, vai tirar um pouco dessa inocência sobre todas essas coisas para chegar no próximo lado. E eu tô citando aqui coisas que foram desafiadoras, mas tiveram muitas coisas boas também, porque tudo na vida não é preto e branco, né. Ela vem com a sua sombra, os seus desafios, mas ela vem com muita luz também. Então as amizades que foram formadas, a possibilidade de trazer o círculo de mulheres para as brasileiras em Orange County e conhecer várias mulheres, cada uma na sua história, na sua transição, na sua busca, isso foi muito rico e me ajudou emocionalmente muito a estar aberta e poder seguir ancorada nesse propósito de abrir esse espaço seguro para as mulheres serem e estarem. E foi muito especial, assim, eu sinto que criou uma base para todas nós, de tipo, existe esse cuidado coletivo, que abro, mas não sou eu que se não existe todas nós, esse espaço ele não acontece, então Exato. Ele não existe, né. ele não É um existe, se não tiver o é coletivo, uma né. coisa é o individual e o coletivo juntos, né. Então saber que o círculo de mulheres ia acontecer e a gente ia se encontrar, e a gente ia fazer uma troca, e a gente ia dançar, e às vezes a gente ia chorar, e a gente ia falar sobre os nossos desafios, mas também as nossas conquistas. Tudo isso me ajudou muito nessa estada nos Estados Unidos, para sentir que eu não estava só. Porque uma vez que você se afasta da sua família, dos seus amigos, de todas as relações que trazem quem você é, né, eles definem a sua personalidade de várias formas, você precisa reconquistar isso, e o Círculo de Mulheres foi a possibilidade de reconquistar isso num outro país e numa necessidade, eu sinto que ainda maior, coletiva. Eu nunca imaginei que o Perfeito. círculo pudesse ser essa conexão de todas nós sentimos faltas de algo, que às vezes é difícil de nomear, mas que a gente pode encontrar nessa irmandade feminina. Então essa parte ela foi extremamente especial. Bom, o primeiro ano foi um ano de adaptações. Entender como é a cultura, entender como a gente ia trabalhar, como a gente ia sustentar essa vida, o que que a gente queria viver e qual que era a estrutura que a vida ia ganhar como família. E a gente então foi, aos poucos desenvolvendo essa dinâmica de como que funciona, e ela era extremamente intensa. Então a gente trabalhava muito, a gente estava sempre eu e meu marido fazendo um rodízio entre trabalho enquanto a Maia tá na escola, depois alguém pega ela na escola, fica em casa com ela enquanto o outro trabalha, depois o outro chega, fica com ela e o outro vai trabalhar. Então existia uma dinâmica de muitas horas de trabalho durante a semana pra gente conseguir conquistar as coisas que a gente estava querendo e ter o estilo de vida que a gente estava buscando. E no meio dessa dinâmica a gente foi entendendo de qual que é a nossa válvula de escape, porque a vida não pode ser só trabalho. E eram as viagens, as explorações. E a Califórnia tem esse benefício de ser um dos lugares mais vastos, magníficos e maravilhosos para viajar. E eu sinto que um dos benefícios de poder morar lá é você poder pegar o carro e ir para algum lugar e poder vivenciar, às vezes natureza, às vezes deserto, às vezes frio e neve, às vezes, né, calor intenso. Toda essa Então abundância, né. toda essa abundância e essa diversidade em uma região que Uhum. não, né, que você consegue acessar de carro. E a gente teve o privilégio, então, de começar a se organizar com a flexibilidade que os trabalhos que a gente tinha davam, para poder organizar. E falou: "Ó, nem que a gente tenha que trabalhar 10 dias sem parar, depois a gente vai tirar 4, 5 dias para fazer uma viagem especial, talvez um lugar um pouco mais longe". E assim a gente conseguiu ir conhecendo muitos lugares e vivenciando coisas que sempre foram importantes pra gente, que é o contato com a natureza, é poder desligar essa chave mental de trabalho, coisas pra fazer e coisas pra realizar, e tá simplesmente sendo numa fogueira, fazendo um s'mores e fazendo uma trilha. Então a Uhum. gente teve todas essas possibilidades e visitamos lugares magníficos, lugares especiais, aqueles que você passa a vida assistindo nos documentários, ou vendo as pessoas, né, viajando para lugares e indo para esses lugares especiais. E a gente teve o privilégio de viver isso. Então, Joshua Tree, Mount Shasta, a gente foi para Las Vegas e acessou vários shows incríveis, Cirque du Soleil, e assim, né, foi se expandindo em várias formas.
E era uma das intenções da nossa ida para os Estados Unidos, era vamos vivenciar essas oportunidades que só estando nessa terra você tem a possibilidade de fazer. Isso. Então a gente viveu o primeiro ano assim, né, entre explorações e muito trabalho, mas entendendo que existia um desequilíbrio em relação à nossa essência, quem nós somos, o que a gente valoriza e o que a gente Uhum. estava vivendo. Querendo ou não, você trabalha muito, e aí você quer, de alguma forma, um retorno imediato, e esse acaba sendo um retorno do consumismo. E você tá numa cultura que valoriza, né, o que você tem, mais do que quem você é, então é normalizado entre todo mundo ter sempre um pacote da Amazon chegando na sua casa todos os dias. E aí você vai tendo aquele release de dopamina pra sentir que, tipo, tudo bem, então isso faz sentido nesse momento que a gente tá vivendo, mas lá no fundo aquela vozinha de: "Não é isso que vai fazer a sua vida ficar realmente equilibrada e feliz". É gostoso no É, momento, você acessa, né, você tem aquela realização de, tipo: "No meu país eu não teria acesso a todas essas coisas". exato. Essa é a questão também, né, Alana, porque, né, no Brasil é tudo tão difícil, tudo tão caro, né, a gente Uhum. precisa, né, ficar parcelando trocentas mil vezes para comprar, não é? Mas é a verdade, A né, diferença uma é muito TV grande. É. Então, por é muito exemplo, a grande. gente tinha um carro que a gente nunca teria acesso no Brasil, que era o nosso carro de viagem maior, né, um SUV que no Brasil, sei lá, ia custar R$ 250.000, que é uma coisa totalmente inacessível para uma pessoa normal, assim, né, com trabalhos normais. Sim, E isso sim. em todas as coisas da vida, né, o É, acesso pra mim que faço sound healing, ter acesso aos instrumentos, que muitas vezes no Brasil nem tem, todas essas pequenas coisas, assim, que dão um prazer, que dão um senso de que você tá realizando, mas elas não são suficiente pra fazer a sua alma sentir que tá no caminho certo. Eu acho que isso é bem importante de diferenciar, né. Então por mais que te traga um conforto muito grande, uma uhum. segurança financeira, a Você pode se sua perder. a sua alma, ela tem um outro caminho que não é da matéria, então o que faz Exato. sentido no meio disso? E É. aí esse incômodo interno, ele acontecia comigo e com o Luiz, porque pelo fato da gente estar vivenciando essa dinâmica, a gente acabava não tendo muito tempo para coisas para várias outras coisas, por exemplo, estimular nossa criatividade, sentar na mesa e fazer artes, poder simplesmente estar sem pensar no relógio: "Ai, o que que eu preciso fazer? Quanto tempo eu tenho? Eu tenho só 15 minutos". Então tinha um aprisionamento muito maior sobre o tempo e o que você como você precisa ser efetivo naquele tempo. E que eu vejo que é totalmente o oposto de ser e estar num lugar de flow e criatividade, que não tá conectado com o tempo do relógio, mas com uma frequência de leveza e de poder estar nesse estado. E essa pobreza nesse sentido que a gente foi vivendo cada vez mais, essa prisão com o tempo, prisão com o dinheiro, porque daí você entra numa mentalidade de: "Eu tô perdendo tempo, eu não tô ganhando dinheiro, eu tô aqui pintando, mas eu poderia estar trabalhando e ganhando X dólares a hora". Então É, é você fica fácil nessa se perder nessa dinâmica. exato. Então depois desse primeiro ano, ficou claro que a gente teria um tempo limite para viver isso sem Uhum. deixar com que o sofrimento se estabelecesse, porque ele vinha em ondas, assim, por baixo. Tipo, falta da cultura, falta dos pais, Exato. falta de tempo livre, falta de poder estar na natureza e não estar num lugar que tem 1 milhão de carros e que não tem mais nem terreno livre, que é Orange County, né, tipo, muito urbano, muito Uhum. movimento, muita riqueza. Então vinha em ondas por baixo de tipo: "Não se perde, tem algo mais aí que precisa ser visto". E a gente pensou em várias possibilidades. Vamos para outro estado? Vamos procurar um lugar que tem uma escola incrível e daí a gente de repente escolhe um outro estado para viver, que seja um pouco mais barato e que a gente não tenha que trabalhar tanto, quem sabe isso dá uma outra dinâmica de vida? Mas a gente sempre caía naquele ponto de como que você vai mudar para um lugar que você não conhece, mas que a cultura vai ser basicamente a cultura americana, então talvez não igual ali do sul da Califórnia, mas muito similar em vários aspectos em relação ao individualismo, ao consumismo,
e querendo ou não, como eu citei, essas castas sociais de você ser imigrante aonde quer que você vá. E aí a gente devagarzinho foi meio que excluindo a ideia de tentar num outro lugar, dentro dos Estados Unidos, e pensamos: "Por que não outro lugar no mundo?", né, um lugar que o dólar possa valer bem, e a gente possa ter uma experiência com um ano sabático, vivendo uma outra coisa, até a gente definir o que que vai vir. E a gente começou a pesquisar. Pesquisamos México, pesquisamos Guatemala, Costa Rica, né, e encontrei várias escolas incríveis ao longo dessa jornada de busca, entendendo que a escola pra gente era a base, era o lugar iria se definir a partir da escola. Era Porque no seu Brasil North Star, né, é, né, exatamente, a escola é o era a o é o mais norte importante. da bússola. É, Porque é. no Brasil a gente tinha uma escola particular que a gente tinha escolhido a partir dos ideais para Maia ter uma experiência onde a criança é respeitada, onde, a criatividade é estimulada, onde o senso de pertencimento ele vem, a partir dessa busca e dessa conexão com a natureza. E aí quando ela É, foi para o sistema americano, não existe um individualismo, existe uma massificação, todas as crianças têm que saber a mesma coisa ao mesmo tempo, todas recebem o mesmo desenho e têm que colorir dentro das linhas. sistema, né, o sistema que existe, né, também no Brasil, né, mas, Também no ensino público, todo ensino não público é? ele é feito, pra ser massificado, é tipo atender todo É mundo. isso, Por isso a isso, diferença entre você poder acessar uma instituição particular que você pode escolher, e você não poder acessar. E no nosso caso, nos Estados Unidos, a gente não conseguia acessar uma escola exato, particular. isso. Uhum. Então, tudo isso foi ganhando corpo, assim, para entender que existia uma transição que precisava acontecer, e aí aconteceu uma sincronicidade em um momento da nossa vida que trouxe essa resposta. E é muito legal a gente prestar atenção, né, nessas pecinhas do quebra-cabeça que vão se apresentando. Então eu marquei um playdate pra Maia ir brincar na casa de uma amiga, e aí eu cheguei lá depois pra buscá-la e fiquei conversando com a mãe, super gentil e tudo mais, e a gente falando sobre, né, ela planejando a viagem que a família ia fazer pra Ásia, porque eles são asiáticos. E aí eu falei: "Pô, eu tenho muita vontade de morar na Ásia, porque a gente já foi, a gente tem uma conexão e tudo mais". E ela falou: "Nossa, o meu irmão teve uma experiência, ele foi com a família, com os 2 filhos e a esposa, morar na Tailândia, e eles tiveram o acesso a uma escola incrível". Eu falei: "Sério? Você consegue o nome dessa escola pra eu pesquisar?". Ela falou: "Claro". E daí depois ela me mandou o nome da escola, e essa pecinha se abriu. É como se fosse um feixe de luz, assim, que fez piu. E aí eu comecei a pesquisar a escola e tudo que no site falava sobre a escola era exatamente aquilo que eu estava buscando. Não é incrível, Então né, pedis e incrível, recebereis. incrível. Uma escola Olha, pequena, com 70 alunos, uma escola que era as disciplinas básicas e mais outra metade do dia feita a partir de projetos. Toda sexta-feira na escola as crianças saíam para passear para algum lugar, e assim, eles iam falando sobre os valores, né, de estar a criança no centro e tudo mais, e aí eu, nossa, tipo, o olho brilhou e falei: "Eu acho que eu achei a nossa escola". Então a escola apareceu na Tailândia, numa cidade da Tailândia. E aí trouxe para o meu marido e ele falou: "Cara, a gente já foi pra Tailândia". Eu estava grávida da Maia, inclusive. Então a Tailândia faz parte da nossa história. E a gente gostou muito quando a gente foi, claro, que como turista, legal. né. E aí quando essa chave apareceu, falou: "Eu acho que a gente acabou de definir o nosso próximo passo. Agora vamos escrever pra escola pra ver se tem vaga e se realmente pode isso acontecer". E isso era, assim, um ano antes, a partir do É, momento que ela entraria na escola. E a gente escreveu pra escola e eles responderam pra gente, falou: "Olha, as nossas turmas elas são pequenas, elas têm uma média de 8 alunos, então a gente não tem vaga, mas pode ser que exista uma vaga pra Maia". E aí o coração de será? Será que é isso que vai acontecer? E a gente foi ao longo de vários meses conversando, até o ponto de fazer uma entrevista presencial com a Maia, e eles gostarem muito dela, de quem ela é, da eloquência dela e, né, dos interesses que ela tem, que ela é uma leitora, que ela é uma buscadora já dessa idade pequena. E eles sim. ofereceram uma vaga pra ela e falaram: "Não, vocês podem se organizar pra vir, porque vai ter uma vaga pra ela". E ali foi
a completude de que certeza, né, é a é pra lá certeza de que eu que vou. aquela pecinha que surgiu vários meses antes era uma luz, fez o coração bater mais forte, deu aquela certeza de que era um caminho que a gente queria seguir, e aí o universo conspirou pra a porta se manter aberta. E a partir do momento que a gente entendeu que a gente ia se mudar para outro país, a gente começou a trabalhar em prol disso. Então, assim, trabalhar cada vez mais, economizar para a gente fazer uma poupança para estar na Tailândia, vistos, como fechar a vida sem deixar amarras, né. Ficaram algumas amarras, mas tentando o máximo para empacotar tudo, no sentido literal e também no sentido, né, emocional e energético, para poder depois puxar o plug novamente. E é louco pensar que tem muitas pessoas que nunca nem vão morar em outro país, e a gente estava fazendo a segunda mudança de país em 2 anos, que é um tempo muito curto, né. É o tempo que você tem de adaptação, assim, para criar uma vida, e a gente já estava puxando o plug para criar outra vida. E eu acho que isso mostra também bastante a nossa personalidade como família, né, eu e meu companheiro como essa estrutura, de ter coragem, de lutar pelas coisas que acredita, não simplesmente se adequar, porque a gente viu muita gente se adequando, vivendo vidas que estavam sendo drenadas nos Estados Unidos, né, vivendo vidas sem alegria, e mesmo assim falando: "Ah, é isso, é tipo, é melhor isso do que o que eu tinha antes", mas sem realmente lutar por aquilo que acredita, porque pode ser que mesmo ali ele pudesse criar uma outra vida, que tivesse mais sentido, que tivesse mais brilho, e a gente É, tinha isso muito claro. Quer falar? hum, eu quero falar porque eu acho que o que você falou agora é bastante forte, né, Alana, eu acho que, como você disse, né, quando a gente sai do nosso país, né, essas experiências eu acho que se tornam até, não sei, né, de uma forma mais escancaradas pra gente, né, porque a gente busca mesmo viver uma vida melhor. Então se não tá bom aqui, né, a gente vai buscar meios, né, e às vezes essa busca, né, de meios acaba caindo num achismo que, ai, às vezes eu achei que eu precisava comprar um carro, ter aquele carro, ou ter aquele tipo de coisa, né, para me sentir feliz. Então mas eu acho que tem esse movimento interno, é isso que eu quero dizer. Tem um Uhum, movimento interno. Mas eu acho que isso é tão inspirador para qualquer humano, mesmo que aquela pessoa que nasceu, sei lá, Itapecerica da Serra. E ficou lá, né, o tempo todo, a vida toda, né, e fica lá, né, na cadeirinha, né, dela, e tem um mundo todo, literalmente, pra gente explorar. Tem vários óculos pra gente, né, testar como que a gente vê, né, todas essas relações, todas essas possibilidades, essas portas, né, que que se abrem. E eu acho que isso é a coisa mais a experiência mais rica quando a gente sai do nosso país. E você fala assim: "Nossa", a gente sente, né, aquela coisa, eu vou explorar, né. Eu acho que a gente está realmente provocando aqui, mas também nunca entendi aquela pessoa que às vezes imigra e não busca isso pra uhum. ela, sabe. E tem que questionar se aquela vida não tá te dando a liberdade que todos nós merecemos, né, uma vida mais digna. Conhecesses quais são os seus valores, seus reais valores. E aí vem esse, de fato, tipo um checklist pra gente fazer. "Ah, é isso. Ah, é isso. Ah, não era o carro", realmente não era o carro, né. Às vezes não era a família, né, às vezes a gente acha que precisa ficar perto da família ou enfim, mas a gente vai experienciando, uma jornada de conexão com a nossa essência, eu acho. E eu acho que é tão bonito isso, né, então pra mim eu vejo que vocês foram fazendo esses movimentos e o que estava mais alinhado.
né, com essa essência. Então até mesmo essas experiências que não são tão prazerosas, né, e todos nós passamos por elas, né, por exemplo, né, trabalhar muito, né, vocês trabalharam muito aqui, né, num ritmo frenético, Uhum. mas isso te ensinou muito, né, sobre você, sobre a sua família, né, Alana. Eu acho que, nossa, você resumiu muito bem, assim, a gente vai para outro país buscando uma vida melhor, mas o que a gente não imagina é que essa experiência, esse novo contexto, ele vai te refletir direto para você sentir a sua essência. Quem você é, o que você valoriza, o que é importante para você de verdade. E a gente saiu do Brasil com esse entendimento de a gente quer ter novas experiências, a gente quer ter novas aventuras, a gente quer viajar mais, a gente quer ter mais acesso financeiro, beleza, então são essas Uhum. coisas. Vamos pegar as malinhas e vamos. E aí quando você chega lá, você tem todas essas coisas que você nomeou, mas você entende que por baixo existem várias outras camadas que você nem parou para pensar. E várias coisas que ficaram no seu país, que você tinha, mas elas eram tão dadas que você não nem observava como elas eram importantes. Porque o seu contexto era o mesmo. E aí quando você cria um Isso. novo contexto, você é necessário você olhar para tudo aquilo. Então ficou muito claro para nossa família, por exemplo, que conexões humanas elas são essenciais, verdadeiras, assim, profundas, de coração para coração. Eh, a frequência da família, a família tem energia para poder estar junto e fazer as coisas que ama, não uma família que está sempre cansada. Esse modelo de trabalhar demais e querendo ou não você fica ausente do cotidiano da família, porque a sua cabeça está em outro lugar ou o seu corpo está cansado demais para estar presente. Então você não engaja na experiência da mesma forma que você sempre engajou, com curiosidade, com o coração aberto, com alegria, mas é tipo: "Ai, tá bom", né, e aí não tinha energia para criar outras coisas também. E eu acho que uma das palavras mais chaves de toda essa experiência foi aprender sobre a minha resiliência, que eu já tinha testado em outras instâncias, mas foi dentro desse contexto de nada é exatamente daquilo que você imaginou que seria, que a resiliência ela aparece, porque é ou você se entrega e quebra, e aí a sua vida para, ou você encara, entendendo que é um ciclo, e eu adoro essa concepção de que a vida é feita de ciclos, Eu porque você também. sai dessa prisão da mente de é pra sempre, né. "Ah, eu vou viver Sim. isso pra sempre, eu vou ficar triste pra sempre, eu não vou ter tempo nunca mais na minha vida", palavras muito fortes. E você entende de é um ciclo, eu sei que esse ciclo vai acabar em algum momento, ele dói, ele é difícil, ele não é o meu ideal, mas eu tenho o que precisa, eu tenho essa fibra para poder encarar e dar o melhor e poder tirar o melhor dessa experiência toda. E foi o que foi me dando força, foi ativar essa resiliência de existe essa guerreira, e essa guerreira sabe o que precisa fazer, e ela vai cansada mesmo, e ela vai carregar essa armadura que é pesada, mas ela vai fazer o que precisa, porque vai chegar o momento que ela vai poder tirar a armadura. E vai poder descansar, e vai poder criar, e vai poder viver todo esse outro lado do feminino, que é o feminino que tá entregue, né, que é o feminino que tá vivendo um lado mais macio de si mesma. E isso veio pra acontecer na nossa segunda experiência, que foi a Tailândia. Então, é a hora de colocar a armadura de lado e viver todas essas outras coisas, então a gente veio de novo com vários ideais, como a gente tinha os ideais quando a gente foi pra Califórnia, outros ideais do que a gente queria para uma vida aqui. Ter tempo, número um, ter tempo. E aí esse tempo para fazer coisas que fazem sentido para você. O que você valoriza, os seus próprios projetos, criar coisas que estejam alinhados com a sua alma. A gente sempre teve as nossas próprias empresas e daí quando a gente foi para os Estados Unidos, elas não tinham como ser nutridas, porque não tinha tempo para tudo, então elas ficaram meio em stand-by, assim, então voltar para esses projetos, criar novos projetos, poder viajar dentro dessa Ásia aqui, né, com todos esses países diferentes, com culturas diferentes. E aí, estando aqui, viver uma outra experiência de imigrante, que é completamente diferente de ser imigrante nos Estados Unidos, porque as pessoas vão sabendo que elas vão ter
As pessoas vão para os Estados Unidos porque elas sabem que elas vão ter trabalho, e esse trabalho vai dar possibilidade de criar uma vida nova. As Isso pessoas mesmo. que vêm imigrar para a Tailândia, elas não vêm para trabalhar e elas nem podem trabalhar por causa dos vistos, que é difícil você ter um visto de trabalho, a não ser que seja um visto de trabalho. Todos os outros vistos, eles não são de trabalho, você não pode trabalhar fisicamente na Tailândia. Então as pessoas vêm para cá, os imigrantes vêm para a Tailândia para viver uma outra vida com outros valores. Um valor de ter sol o ano inteiro, um valor de conexão humana. Os tailandeses, eles são muito abertos, eles sorriem muito, eles, por mais que tenha uma dificuldade de comunicação, porque a maioria não fala inglês, existe essa comunicação universal humana, né, de estar aberto, de ajudar, de sorrir, de auxiliar você do jeito que eles conseguem. Então as pessoas que vêm para cá, elas estão buscando isso, elas estão buscando um novo padrão de vida, que esteja mais alinhado com a leveza do ser. Então você ser imigrante nesse outro tipo de país é completamente diferente. Não existe esse preconceito velado. Os tailandeses, eles são muito abertos para receber pessoas do mundo inteiro. Eles recebem, eu acho que um número, tipo 20 milhões de turistas por ano, fora todos os expatriados, né, que vêm para morar mesmo, muitos aposentados, muita gente vivendo, né, de várias coisas diferentes, e eles abertos para receber essas pessoas, desde que elas respeitem alguns conceitos básicos da cultura, que eu acho que é o mínimo, né, para quando você vai morar num É, outro país, é você entender com qual que é a certeza. cultura Qualquer e um. e respeitar. Quando a gente vem de um mundo, western e vai para um outro país que tem uma cultura similar, não é muito diferente, mas quando você vem para o Agora, Oriente, uma vez que você vai para o Oriente, a cultura é muito diferente. É um país, é por diferente. exemplo, que 95% das pessoas são budistas, então aí já tem uma série de crenças que já vão ser diferentes da maioria dos países que são católicos, por exemplo, né. Correto. Eles não mostram o corpo aqui, então as mulheres vão pra praia de roupa, ou vão de manga Olha, comprida. E assim, como a Tailândia é muito turística, eles aceitam que as pessoas fiquem de biquíni, né, que os homens fiquem sem camisa, não faz parte da cultura deles, mas eles aceitam. Mas eles não aceitam se você sair andando de biquíni pra entrar no ah, é? 7-Eleven pra comprar uma água, sabe. Então algumas coisas básicas, assim, de aprender sobre essa cultura e tá aberto pra receber essa experiência. Então a gente veio pra cá pra poder vivenciar tudo isso, e a ideia inicial era um ano sabático, né, 1 ano, a gente tá há 7 meses, e pensando em deixar esse ano um pouco mais longo, porque tem sido muito bom, e a escola realmente que a gente descobriu, ela atendeu todas as expectativas, ela é uma escola incrível. E eu vi a Maia, que nos Estados Unidos ela foi murchando como criança, tipo, tirando a Uhum. individualidade dela, tirando o senso de curiosidade dela, então eu vi ela murchando, e aqui eu vi de novo ela florescendo, num lugar que respeita a ideia dela, né, que dá ênfase para que as crianças pensem por si mesmas, participem de projetos que provem a capacidade delas de diversas formas diferentes, e que vão criando uma criança que tem um senso de segurança, que tem autonomia, que sabe que ela entende internamente que ela tem o poder de realizar muitas coisas. Então, é difícil você pensar em tirar, né, tirar essa experiência para prover alguma outra coisa que dificilmente vai valorizar nesse mesmo sentido. Então, nesse momento, é isso que a gente está vivendo. Ai, que incrível, né. E de novo, eu vejo, assim, como são experiências, né. Eu nunca tinha pensado, na verdade, nessa questão que você falou. O tipo de imigrante que vai pra Tailândia, ele é diferente do tipo de imigrante que vem para cá. São fatos, né, as pessoas vêm aqui para os Estados Unidos fazer dinheiro, né, não importa como que essa pessoa chega, ela tem essa possibilidade de up level, né, de subir um degrau na vida porque em outros países como o nosso, né, o Brasil, as coisas são muito, muito diferentes, né. Então eu vejo também, né, por esse aspecto.
E essa questão, né, da que você falou, né, também, né, da escola da Maia, né, como que vocês, com isso eu vejo também esse movimento acontecendo, num âmbito também mais global, né, quando as pessoas começam a questionar os sistemas, o que que tá funcionando, o que que não está funcionando. E quando você encontra, você junta tudo, né, a vontade de prover isso para o seu filho, mais o bichinho nômade que nos habita. É, porque eu sou uma dessas também. E essa possibilidade, né, você fala assim: "Nossa, por que não?", né, por que não? Por que não viver isso? E tomar essas ações necessárias para que vocês possam vivenciar tudo isso. Eu sempre acho, assim, que a gente pode aprender tanto com escutando essas histórias e também revendo, né, voltando, assim, olhando para trás, você fala assim: "Nossa", e é isso que eu queria te perguntar, quem foi a Alana, o que estava acontecendo na sua vida quando vocês decidiram sair do Brasil, sabe, porque, eh né, eu não sei se vocês sabiam que iam fazer isso. Qual que foi? Quem era a Lana? Foi uma Lana que recebeu um chamado também? Porque o meu foi um chamado, né, mas eu estava sozinha, né. E eu falei: "Eu vou, se não der certo, tá tudo certo mesmo, porque eu volto. O que eu tenho a perder?". Mas quem era a Lana que saiu do Brasil 3 anos e nem é tanto tempo atrás, né. É, e já era outra pessoa, né. Não é? Então, essa pergunta é muito boa, porque foram uma série de coisas que foram acontecendo que fizeram a gente resolver ir pra Califórnia. Mas a vida que eu estava vivendo em 2023 era uma vida que eu tinha sonhado muitos anos e que eu estava construindo para ela acontecer. Então eu estava fazendo muitas cerimônias, estava sendo convidada para participar de retiros e eventos de outras pessoas, estava fazendo os meus próprios eventos e estava ganhando um reconhecimento em Floripa do meu trabalho. Então, essa área estava muito boa, tinha amigas, né, tinha comunidade, encontrava família, tinham várias coisas que eram constantes e que nutriam muito o meu ser. Mas Uhum, tinha esse chamado nômade, de eu preciso vivenciar isso em outro país, eu preciso, tirar essa curiosidade do que é viver isso em outra instância, em outra cultura e tudo mais. E aí o que fez a gente realmente fazer essa transformação, foi que o meu enteado, então o filho do uhum, meu marido, ele tinha mudado pra Califórnia no meio da pandemia, em 2020, pra fazer faculdade, então ele morava com a gente antes. E ao longo desses 3 anos que ele ficou muito carente, assim, de família, emocionalmente instável e sentindo que ainda a transição dele para a vida adulta ainda não tinha acontecido, e que precisava da gente como base, como família, para poder estar perto e ajudar nesse processo. Então, eu sinto que se isso não tivesse acontecido, essa curiosidade ela ia existir, mas não ia ser o suficiente para fazer com que eu realmente fosse, né, a gente como família. Porque ir com família é muito mais complexo do que você ir sozinho num ímpeto de: "Se não der certo eu volto, né, tá tudo certo". Então foi aí que a chave virou, falou: "Vamos ter essa experiência, a Maia vai aprender inglês". É, a Maia vai ter a oportunidade de aprender inglês, a gente vai estar lá como família para poder ancorar ele, e você vai ter essa experiência de poder viver em outro país, que faz tempo que você quer, vamos. Aí a gente definiu: "Vamos, então vamos lá", sem pensar muito nos prós e contras, sabendo que iam ter alguns contras, mas não realmente imaginando na vida prática como que isso seria. E tiveram É. todos esses prós também, né, de acesso a um monte de coisa, de poder estar perto dele, de ver ele fazendo essa transição finalmente, assim, de adolescente para adulto, que se responsabiliza pela sua vida, que tem seu próprio trabalho, que paga suas contas, que cresce numa carreira, todas essas coisas, assim. E a gente ter ficado esses 2 anos, eu acho que foi essencial para poder ajudar ele nesse processo, e também sentir que a gente estava fazendo o papel que é o nosso papel,
né, como pais. É poder estar perto, é Exato. poder auxiliar, é poder, né, mesmo que seja às vezes silencioso, que nem sempre você esteja convivendo, o fato dele saber que a gente estava lá, já Muda. trazia uma segurança gigante. Tipo, o que acontecer, eu sei que meu pai e minha madrasta é aquela palavra, né, estão aqui, eu É, posso contar com eles. Então eu acho que foi muito importante para nós como família, como entidade familiar, assim, poder saber que a gente podia prover isso, que só dependia da gente fazer esse movimento. Então, eu particularmente deixei várias coisas para poder realizar esse sonho antigo. Muitas vezes eu penso: "Será que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito?" E é daqueles pensamentos que não te ajudam, porque você fez o que você precisava fazer, você cresceu um monte durante esse processo, e você sabe que os ciclos eles estão acontecendo. Eu tô vivendo esse ciclo agora, a gente tem planos de voltar para o Brasil e viver um outro ciclo, e entender que não existe lugar perfeito. Para cada lugar que exato. você vai, existem coisas muito boas e existem coisas que vão faltar. E eu acho que a gente ter saído de Floripa, depois de estar há muitos anos lá, foi essencial, porque tinha um incômodo pra gente lá. Várias coisas que a gente queria viver e que a gente sentia que não tinha. Então, poder fazer isso e viver em outros países, em outras culturas e poder trazer essa resposta interna de não existe lugar perfeito, cada lugar vai ter suas falhas, cada lugar vai ter suas alegrias, também fazem aprender um contentamento com aquilo que você tem naquele momento, sabe? E de poder olhar pra trás e falar: "Nossa, eu tinha tantas coisas que hoje eu sinto falta e que eu não tenho acesso". Porque, por exemplo, a gente tá aqui na Tailândia, a gente mudou depois, né, de um país pra outro. As amizades ficaram, as amizades que a gente tem aqui, elas são efêmeras, elas são passageiras, e a gente sabe que a nossa passagem aqui também não a gente não veio pra ficar e construir uma vida. Então Isso. as conexões humanas também ficam muito mais frágeis. Você percebe que você não quer dar toda a sua energia para construir uma amizade que pode acabar daqui 6 meses, porque você vai embora. Então, eu acho que é um crescimento e uma maturidade muito grande que você ganha por observar esses processos, o quanto de energia eles precisam para acontecer, o quanto são valiosas as amizades e as relações que você tem, e o tempo Uhum. finito das coisas também. Então observar, por exemplo, que a família, ela tá lá, ela sempre esteve, mas ela não vai estar para sempre. Tem um tempo finito para viver essa família. As amizades, aquelas que você tem no momento presente, elas também têm um tempo finito, porque as pessoas vão para diferentes caminhos, né. Principalmente as pessoas que têm o bichinho do nomadismo, do movimento. Então você sabe que essas coisas vão acontecer, e aí você aprende a realmente aproveitar o momento presente, entender que são ciclos que estão acontecendo e aquelas dores que a gente sempre sente de coisas que faltam naquele momento, entender que em algum outro momento elas vão estar presentes, mas as que você tem agora talvez não estejam. Então, traz um senso de valorização muito maior sobre o que você está vivendo agora e o que você consegue receber desse momento. Perfeito, querida. Eu compartilho também dessa mesma sensação, né, uma sensação de que desses ciclos, como você estava dizendo, né, e de uma missão cumprida, sabe. Às vezes, no fuar da situação, a gente fala assim: "Nossa senhora, onde foi que eu amarrei meu jegue?". Sei lá, o bode, sei lá, qual é que é jegue, bode, não sei, não é? Você fala assim: É. "O que que eu fui fazer?", né, ou "Por que que isso aconteceu comigo, gente?". Mas, sabe, eu acho que o tempo, né, traz todas as respostas e a gente pode ver, né, esse crescimento. Uma coisa sobre crescimento que eu também queria te perguntar, Lana, como que foi para você, estar em diferentes culturas, né, como que foi o seu crescimento espiritual? Você acha que mudou? Você mudou espiritualmente falando? Essa é uma pergunta boa de se fazer, é uma pergunta boa de se fazer, e eu não acho que eu me fiz. Eu sinto que eu fui transformando e se parar
Se eu parar para pensar agora, a minha transformação pessoal, ela tá diretamente relacionada com a minha transformação espiritual. E Floripa, antes de eu me mudar, eu estava rodeada de pessoas que estavam nesse mundo da espiritualidade, então era muito fácil eu encontrar fontes de inspiração para me manter conectada espiritualmente. Depois que eu fui para os Estados Unidos, eu me senti uma bolha em mim mesma, então que eu precisava fazer as minhas práticas para me nutrir, porque eu não tinha mais essa nutrição externa que vinha, que era tão mais fácil assim. E me fez centrar bastante nesse lugar da importância de estar fazendo as minhas práticas e poder realmente ser eu com a minha espiritualidade. E depois que eu vim pra Tailândia, é muito diferente você estar num país budista, porque as pessoas, ela tem a espiritualidade, ela tá entrelaçada com a vida todo o tempo. Então você vai em vários lugares que todo lugar tem muito templo, todo lugar tem pequenos altares dentro das próprias casas. Então faz com que você consiga observar esses alimentos espirituais em todas as partes e deixa um pouco mais fácil também você poder dar continuidade à sua própria espiritualidade. Eu sinto que quando eu estava nos Estados Unidos foi a fase mais difícil espiritualmente, porque quando você tá cansado, você tá trabalhando demais, você tá com a cabeça sempre nas preocupações do futuro e do passado, você não tá no momento presente, você se dispersa espiritualmente. E os círculos me ajudavam muito a voltar para esse lugar de centro, de tipo, vamos nutrir isso é extremamente importante, mas a vida cotidiana me tirava, então era fácil dispersar. E estando aqui de volta, podendo ter tempo para acordar cedo e meditar se eu quiser, e fazer um breathwork, e participar de coisas, né, externas a mim mesma, tudo isso fez com que ficasse muito mais fácil alimentar a minha espiritualidade. E eu sinto que a raiz dela, a essência dela não mudou, porque eu não Uhum, comecei a acreditar em outras coisas, ou isso. ampliar no sentido de ter outros panteões ou outras coisas, mas eu sinto que teve uma modificação muito grande, olhando para essa Lana de 2023 e a Lana de agora. Parece que o fato de tirar o mundo externo, a influência de outras pessoas, faz com que você vá realmente lapidando qual é a sua espiritualidade, sem essas influências. O que realmente você acredita, quais são as práticas que realmente te tocam. E eu sinto que isso ajudou muito no meu trabalho também, para ficar mais claro de quem sou eu agora, nesse momento, em 2026, o que eu acredito, o que eu acho que é essencial e principalmente o que eu sinto que transforma a vida, né, a minha vida e consequentemente as pessoas com quem eu tenho a possibilidade de trabalhar. Então, não existe para mim uma mudança na espiritualidade se você não mudar. Então tá diretamente relacionada a essa evolução, a essa maturidade, essa transformação de resiliência, a forma com que eu, eh, passo hoje a me relacionar com a espiritualidade, e a beleza de saber que mesmo em fases diferentes, esse sempre foi um centro, sempre foi uma base para eu saber que eu podia voltar e dali eu podia me alimentar, e eu acho que principalmente sentir que a gente não tá sozinha na nossa busca. Mas que a gente tem os nossos guardiões, a gente tem os nossos anjos, a gente tem todas as entidades que trabalham com a gente, mesmo que às vezes elas não tenham um nome, mas elas têm uma energia, e isso sempre me deu força para poder seguir, principalmente nos momentos mais densos e mais difíceis dessa caminhada. E todas nós temos, né, essa possibilidade, essa conexão com essa espiritualidade maior e a importância, né, de a gente criar esses espaços de conexão, né, de conexão individual, né, como você disse, que eu acho que esse é um grande, grande chamado, eh, de hoje, de a gente não depender tanto de uma fonte externa, de um templo, de um grupo, de enfim, de igreja, de os gurus, né, a gente buscar isso e a gente, né, se tornar esse master, né, esse, né, nosso próprio mestre e a gente fazer isso, né. Mas para que isso também aconteça, é muito importante que a gente peça ajuda, que a gente esteja nesses espaços de partilha,
eu olho também para, né, para pessoas que já fizeram esse caminhar, esteja em contato, né, estudar, e porque vai chegar um momento na nossa vida que isso é colocado em xeque-mate, eu acho. Se a gente estiver com isso, assim, sabe, bem, a gente consegue atravessar cortinas de fogo, assim que eu vejo, sabe. Você fala assim: "Nossa, é isso que eu tenho que fazer", né. "Tô cansada, tá acontecendo trocentas mil coisas na nossa vida, mas eu eu vou conseguir", e a gente encara, né. E eu acho que é isso que, é por isso que eu acredito nesses trabalhos, né, nesses espaços, né, assim como eu estou aqui, abrindo, né, eu sou apenas essa pessoa que abre esses espaços para a gente conversar sobre isso, mas é o que fez realmente eu me sentir forte. A gente olhar, né, e a gente através das outras histórias, né, com esse olhar de: "Nossa", não é, eh por trás dessa pessoa, né, então olha o tanto que essa pessoa passou e não tem como a gente ficar indiferente, sabe, disso, com isso, né. Então, Alana, eu queria te agradecer, assim, imensamente por você ter partilhado a sua história comigo, e que essa história seja espalhada pelos 4 cantos, na Tailândia, nos Estados Unidos, no Brasil, e seja lá onde for, né. E se você, né, se, né, gostar dessa história, né, não esqueça aqui de compartilhar também com alguém que esteja passando não somente, né, por uma jornada como imigrante, né, como ela falou aqui, como eu falou, mas a gente, né, fez aí vários entrelaçamentos com qualquer mulher, né, que passa por transformações e como é importante. Então, gratidão, Alana, mais uma vez por estar comigo e por todas essas andanças. Vamos ver onde que a gente se encontra na próxima Hum. vez. Gratidão, querida, é sempre muito bom a nossa troca, eu sinto que ela é muito autêntica, assim, muito verdadeira, me dá um estado de alegria de poder estar junto, de poder conversar. E que essas histórias possam tocar as mulheres, não só por causa da nossa experiência individual, mas entender que cada uma de nós tem as nossas jornadas, tem os nossos lugares de grande aprendizado. Se você está passando por um lugar difícil agora, saiba que daqui a algum tempo esse ciclo vai acabar e você vai olhar para trás e você vai poder agradecer de ter passado por ele, porque a transformação ela acontece todo o tempo. Se a gente movimentar, se a gente permitir, se a gente encarar o desconforto. Porque quando a gente tá muito confortável, provavelmente a gente não tá crescendo muito. Então que essa história possa servir de exemplo, de resiliência e também, finalmente, de resiliência espiritual, que todas nós temos, que todos nós podemos adquirir através das nossas práticas, entender o que você valoriza, quem tá junto de você espiritualmente e poder fazer suas práticas para poder crescer nesse lugar, sentir que existe essa resiliência interna em tantos aspectos. Então, finalizo, agradeço, um grande beijo e até mais. Beijo, gratidão, gratidão. Se essa história ressoou com você, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal. Assim, o YouTube acaba entendendo que essa mensagem é importante e entrega para mais pessoas como você. Seguimos juntas, com asas e raízes.